Falando para vocês hoje, enquanto presidente da Confederação Brasileira de Tiro Tático, eu gostaria de tornar público as nossas recomendações ao grupo de trabalho instituído pelo Decreto 11.366. Ocorre que, graças a Deus, nós recebemos um ofício do Ministério da Justiça solicitando que a gente apresentasse as nossas contribuições mediante ofício, nossas recomendações e sugestões, bem como também eu farei uma sustentação oral. E eu decidi tornar público, não deixar esses documentos e a minha contribuição, até mesmo a sustentação oral que eu venho a fazer, não deixar em caráter sigiloso. Não só pela questão de hombridade com todos vocês, a questão também de mostrar quais são as minhas intenções, porque apesar de eu ter interesse econômico enquanto presidente de confederação, que haja, por exemplo, uma obrigatoriedade em confederações, que você se filie, que haja uma divisão por níveis, eu acho que essa oportunidade aqui eu deva pensar em favor de todos. E assim eu fiz e preferi dar publicidade. Inclusive para que vocês, no caso de ser publicado um decreto com um viés totalmente contrário ao que nós recomendamos, vocês não venham a achar que a nossa contribuição foi ou poderia ter sido naquele sentido. Então, desde já, na descrição desse vídeo, você vai encontrar um link que vos levará ao site da Confederação Brasileira de Tiro Tático e lá vocês terão acesso a esse documento em sua total integralidade. Mesmo assim, eu decidi aqui abordar alguns aspectos até para não ficar mal interpretado. Repare só, primeiro perdoem a seriedade, mas quando a gente passar essa fase, eu vou voltar a brincar com vocês. O assunto ele demanda um pouco, muita na verdade, seriedade. Eu quero esclarecer que justamente é necessário inteligência para que você entenda onde eu quero chegar através desses documentos que vocês vão ter acesso no link da descrição do vídeo. Porque para a pessoa que não entende, para a pessoa que não é política ou que não é jurista, ela gostaria muito que eu chegasse ali e dissesse assim, olha, a gente quer que volte a ser como era no governo Bolsonaro. Isso não vai acontecer durante o governo Lula. Acho que você, com o mínimo de discernimento, você vai entender isso. Eu gostaria que você recomendasse que todo mundo andasse armado, que todo mundo tivesse o direito de andar armado, inclusive ostensivamente. Esse é o desejo de muitas pessoas, mas isso não vai acontecer e seria burrice da minha parte fazer qualquer tipo de sugestão com o mesmo tipo de liberdade dessa, porque eu sequer seria ouvido e perderia a oportunidade de contribuir com qualquer outra situação. Então a gente precisa apresentar uma situação, uma sugestão que nem seja nem o 8, nem o 80. Hoje a gente sabe que a gente está sendo muito apertado. Então estou mostrando que, olha, não precisa ser o que estava antes. Existe um mínimo ali aceitável para que a gente sobreviva durante esses 4 anos de governo do PT. Então foram essas minhas sugestões. Eu vou só explanar rapidamente aqui sobre alguma delas. Inclusive, automaticamente aqui já estou estudando para minha sustentação oral. Por isso que esse vídeo aqui não vai ter cortes, né? Eu vou apresentando aqui naturalmente a vocês. Estou coçando o nariz, eu cortaria isso depois. Mas a primeira coisa assim que eu decidi abordar, e primeiro, antes deixar claro, que eu abri a oportunidade para que
todos contribuíssem, porque eu quero que a minha voz aqui nesse grupo de trabalho não seja só a minha voz uníssona, mas sim a voz de todos vocês. Então pedi para que vocês enviassem a contribuição de vocês por intermédio do clube de tiro de vocês, independente de estar afiliado ou não na confederação, para o nosso e-mail. Eu deixei um e-mail lá no Instagram e eu ainda convoquei uma reunião presencial para os clubes de tiro da minha região, aqui de Alagoas. Só um atendeu. Então, vai do interesse de cada um. Mas recebi diversas contribuições de vários clubes de todo o Brasil, bem como recebi também contribuições riquíssimas do atleta olímpico Felipe Vu. Agradeço aqui desde já. Agradeço também as contribuições que me foram entregues pelo jurista e professor Fabrício Rebelo, o qual eu acredito que é o jurista desse ramo do tiro que eu mais respeito. Eu coçando o bigode agora e não vou cortar porque eu vou aproveitar aqui para treinar pelo menos os tópicos da sustentação oral. Eu ainda tenho muito tempo para me aprofundar. Recebi contribuição também do CEO da Recarga Club, o Diogo Machado. Fica aqui minha gratidão e a todos os clubes e atletas que contribuíram por intermédio do nosso e-mail. O primeiro tópico que eu abordo é justamente o tópico da economia. Eu estou mostrando aqui a quantidade de empregos que serão perdidos, a quantidade de impostos que deixarão de ser pagos e a importância do tiro para a economia brasileira, inclusive demonstrando aqui a importância até no PIB brasileiro. Então, abordando isso, eu estou mostrando que paralisar o tiro por meio do decreto 11.366 não traz só prejuízo para a economia dessas pessoas que trabalham com isso, mas traz prejuízo ao Estado. Falei da prática de tiro por menores de 18 anos. É preciso ter muita sabedoria para abordar esse quesito, e eu estou inclusive mostrando aqui que desde a época do governo Lula, que o menor de 18 anos podia atirar com autorização judicial. Mas estou fazendo uma sugestão aqui, mostrando inclusive que não há necessidade de autorização judicial devido a alguns mecanismos que foram criados, como o clube guardar toda essa documentação durante 5 anos, a documentação de aptidão psicotécnica, aptidão técnica para o manuseio de arma de fogo. Não há necessidade de haver autorização judicial. Estou defendendo essa tese, para que seja mantida a oportunidade do atirador menor de 18 anos continuar praticando o tiro, de preferência sem autorização judicial. Abri um tópico também da idade mínima para adquirir armas como CAC. Por quê? Porque na época do governo Lula, em 2004, eu estou usando bastante o contexto histórico da legislação para mostrar que algumas coisas foram mais restritivas no governo Bolsonaro e que a gente, inclusive, tem que defender, que se é o Lula quem está governando hoje, que volte a algumas regras que o mesmo estipulou quando em 2004. E uma delas é a idade mínima para adquirir armas como CAC. Por quê? Pouca gente sabe, mas o Lula em 2004 ele permitiu que o menor de 25 anos e maior de 18 anos praticasse o tiro com arma própria. E foi no governo Bolsonaro que isso mudou. No governo Bolsonaro foi estipulada a idade mínima de 25 anos para adquirir arma de fogo. Então, estou juntando aqui o decreto 5.123 para mostrar qual é o pensamento do Lula, que é justamente o de fomentar o esporte, é um dever constitucional. E apresentamos aqui uma tese riquíssima e estamos sugerindo, opinando que apenas na categoria do tiro desportivo seja
permitido ao atirador com mais de 18 anos e menos de 25 anos que ele possa adquirir suas armas de fogo para uso exclusivo em competições ou treinamentos. Se a gente pedir muito, eu vou pedir, mas não vou nem ser ouvido, eu tenho que apresentar uma argumentação lógica, jurídica, e é isso que eu venho fazendo por vocês. Leia o documento. Não fique só atento ao meu vídeo, porque eu não estou me aprofundando. Eu estou só explicando alguns detalhes do porte de trânsito com uma arma municiada. Eu estou defendendo a volta do direito de se portar uma arma a pronto uso quando estiver em deslocamento para competições ou treinamentos. E eu estou justificando isso aqui de maneira muito inteligente, que foi o presidente Lula, quando ele já tinha dado esse direito em 2004. Por incrível que pareça, né? Mas eu consegui fazer aqui uma análise da legislação em 2004, quando o presidente Lula regulamentou o Estatuto do Desarmamento. E ele, através do decreto 5.123, ele determinou que apenas os caçadores e os colecionadores transportariam suas armas desmuniciadas, além de já haver uma previsão para o porte de trânsito na própria Lei 10.826. Isso a gente está trazendo com muita inteligência e muita clareza aqui, ou seja, não basta eu dizer que o porte de trânsito é necessário, eu estou mostrando que inclusive o presidente Lula se preocupou com ele quando no ano de 2004, ao dizer que só caçadores e colecionadores transportarão suas armas desmuniciadas, ou seja, o atirador não tem essa obrigação. Ainda estou falando aqui sobre o justo não pagar pelo pecador, quando pouquíssimas pessoas, que a gente conta nos dedos da mão, usufruíram de maneira errada desse direito de portar arma municiada, e o justo não pode pagar pelo pecador. E estou demonstrando também que é do interesse do Estado, é de interesse estatal, que o atirador transporte sua arma municiada, para que seu acervo não caia em mãos erradas, porque se ele for roubado quando em deslocamento para o clube com as armas desmuniciadas, esse prejuízo é para quem? É para o Estado, é uma questão de segurança pública. Da atividade de recarga de munição e seus equipamentos, eu estou demonstrando aqui com dados muito técnicos que em resumo, sem a recarga de munição, o tiro não vai existir. Quer acabar com o tiro esportivo? É só acabar com a recarga de munição. Não existe como ser atirador ou manter a atividade do tiro esportivo sem a recarga de munição. Inclusive, se você não recarrega munição, você é um usuário da recarga, ainda que de maneira indireta, porque seu clube de tiro e seu instrutor recarrega munição para que você possa fazer os seus treinamentos. Então estamos defendendo a continuidade da recarga de munição, dessa atividade que ela é imperiosa para a existência do esporte, bem como estou defendendo que máquinas de recarga e suas matrizes não devam ser controladas pelo Exército. Isso por quê? Porque nos Estados Unidos e em qualquer outro país, a recarga de munição ela não é controlada. Inclusive as prensas e suas matrizes são vendidas em supermercado e sequer possuem número de série. Como é que eu vou manter registros junto ao Exército Brasileiro de equipamentos que sequer possuem eficácia de disparar? Não faz nem sentido. Outro sim, eu tenho que destacar para vocês que a recarga de munição ela só vai ocorrer se você tiver os insumos. E os insumos, sim, são controlados, tanto a fiscalização quanto a venda, e não faz sentido você controlar ali a recarga se você só recarrega se tiver acesso aos insumos. Então, estamos mostrando, inclusive, que há penas duríssimas para quem faz a recarga de munição de maneira ilegal. Você sabia que
a pena para quem recarrega ilegalmente é a mesma de quem está portando uma bazuca com numeração raspada na rua, ou uma metralhadora com numeração raspada e silenciador, é a mesma pena. Então, para que controlar isso? Estou defendendo aqui a abrangência federal na eficácia territorial do porte de trânsito. Em resumo, o que é que isso significa? No passado, algumas entidades de tiro, elas sugeriram que o porte de trânsito deveria ser municipal e que você, para ter um porte de trânsito nacional, teria que ser confederado. Olha, apesar de eu ser presidente de uma confederação e estar aqui falando enquanto presidente de confederação, eu não defendo essa tese. Eu defendo que, independente de você ser confederado ou não, você precisa participar de competições, etapas regionais e até mesmo estaduais, que são sediadas em outros estados diferentes do seu. E não há por que você limitar o porte de trânsito territorialmente. Então, estou defendendo essa tese aqui. Estou defendendo também uma quantidade máxima de armas para os CACs. Nós estamos mostrando aqui que o que está sendo sugerido hoje de 3 armas é totalmente inviável, justamente porque eu estou mostrando que existem competições que elas demandam o uso de 3 armas. Além de que, se eu tenho uma espingarda, você só precisa de uma espingarda. Olha, tem espingarda para aquele tiro de velocidade, tem espingarda para tirar o prato, existem pistolas para precisão, existem pistolas para um tiro mais rápido. Então, eu estou solicitando aqui que seja deferida no novo decreto a aquisição de até 16 armas para o tiro desportivo, 8 armas para atividade de caça e o acervo ilimitado para preservação histórica para essas armas que serão registradas no acervo de coleção. Eu estou destacando também aqui a importância da caça, a importância do tiro desportivo e a importância da coleção, que é a preservação da história. Eu estou defendendo também aqui uma tese que foi elaborada pelo medalhista olímpico Felipe Vu, da quantidade máxima de munições necessárias ao treino, que é de 5.000 cartuchos por arma de fogo. E caso haja necessidade de uma quantidade maior que isso, como o próprio Felipe precisa, que se abra uma oportunidade para se fazê-la através de requerimento ao Exército, justificando essa necessidade. Eu abri um tópico aqui específico da separação dos atiradores por níveis. Eu estou deixando claro que, apesar de haver interesse econômico da gente, eu não poderia fazer essa sustentação dessa tese de separação dos atiradores por níveis. Por quê? Giovanni, eu acho que o atleta de verdade ele vai se confederar. Olha, eu conheço atletas que não têm condições de pagar a confederação e eles não perdem uma competição no clube de tiro Roncalli, que é o clube de tiro que eu também presido. O cara tem uma G2C e ele participa de todas as competições. E eu conheço gente que tem uma Tanfoglio Stock 2, eu conheço gente que tem uma CZ Shadow 2 e não participa de nenhuma competição. Então, olha, eu não posso sugerir qualquer tipo de divisão que vá criar uma espécie de apartheid, onde a pessoa tenha menos direitos porque ela não tem ali condição de manter uma confederação. Apesar de que a gente tem hoje a confederação mais barata do Brasil, eu acho, se não uma delas. E eu também estou defendendo aqui os policiais que querem ser atiradores desportistas. Eu estou defendendo que esses policiais, justamente por ser interesse do Estado, que eles tenham acesso à quantidade de armas que o atirador tem
e pratique o tiro esportivo como um atirador pratica, que eles sejam dispensados da filiação de clube de tiro, que eles sejam dispensados do teste de aptidão psicotécnica, do teste de tiro, por já terem porte funcional. É a desburocratização do tiro para o policial militar, porque o policial bem treinado, quem ganha é a sociedade. Não só o policial militar, qualquer integrante de carreira policial e os membros das Forças Armadas. Eu também estou deixando claro aqui um tópico só sobre a necessidade de dilatação do prazo para o cadastro de armas. Estou mostrando aqui, com argumentação bem jurídica, bem inteligente e lógica, que não era necessário guia de tráfego, as dificuldades para se conseguir guia de tráfego, que não, inclusive, serão conseguidas a tempo de efetuar o cadastramento. Estou também defendendo aqui a manutenção da definição da classificação do que é restrito e permitido, no sentido de que as armas que hoje são permitidas não sejam convertidas ou classificadas em armas de uso restrito. Estou mostrando a inviabilidade dessa possibilidade, de todas as maneiras. Estou defendendo aqui também a tese da desclassificação como PCE das armas consideradas obsoletas, inclusive as de antecargas, para que não haja fiscalização, porque elas não possuem potencial lesivo. Estou defendendo aqui a necessidade de nova anistia, inclusive porque o governo do PT foi quem fez uma anistia. Agora estou mostrando aqui que é justamente a falta de informação que fez com que essa anistia ocorrida no governo PT não atingisse o objetivo desejado pelo governo, que era o cadastro das armas ilegais, as armas sem registro. Por quê? Porque não divulgaram que essa anistia era justamente para que o pessoal se regularizasse. Ficou pairando no ar o sentimento de que era de confisco, como foi o caso desse cadastramento de armas agora, só que as armas legais. Tem muita gente pensando que é para haver confisco, quando justamente em uma única entrevista que eu vi, o ministro Flávio Dino explicou que é justamente as armas que não foram cadastradas que serão confiscadas. Estou aqui defendendo também a necessidade de fiscalização e do clube como auxiliar de fiscalização. Isso porque os clubes de tiro sempre foram auxiliares de fiscalização do Exército Brasileiro. E isso tem definição legal. Bem como que a gente não está querendo que a coisa vire um faroeste. A gente quer que haja fiscalização. Tem como haver fiscalização, só que se ela for feita unicamente, exclusivamente pelo Estado, não será eficiente. Então, os clubes têm que ajudar nessa fiscalização, até porque é interesse dos atiradores, é interesse dos clubes de tiro que haja fiscalização. Porque a gente não tem nada a temer. Estamos sempre corretos. Estou defendendo também questões que possam dar mais celeridade à análise de processos dos atiradores. Estou mostrando questões como recursos para as SFPCs, no sentido de melhorias, ar-condicionado, computadores, impressoras, porque a gente sabe que há essa demanda, há essa falta. Estou também solicitando aqui que seja determinado um prazo de até 2 meses para que essa documentação seja analisada, porque caso ultrapasse isso, já fica permitido a você judicializar. E dentre outras situações que vão dar mais celeridade à análise dos seus processos. Estou defendendo aqui a desnecessariedade da guia de tráfego. Por que guia de tráfego, né? Inclusive é menos processo para o Exército analisar, que vai ocasionar até uma celeridade também processual. Estou mostrando que o Estado não
perde o poder de fiscalização quando não é emitida a guia de tráfego, que a gente passou quase 4 anos transportando o nosso acervo sem necessidade de guia de tráfego e não aumentou a criminalidade por isso e nem diminuímos a eficácia da fiscalização por parte do Estado. Agora, o assunto aqui mais polêmico é a questão dos calibres restritos. Ora, a gente sabe que para você ser atirador vai ter que ter arma de calibre restrito. Existem provas de metais que você precisa de uma energia para estar atirando ali a 200 metros. Um calibre permitido não vai derrubar. Existem provas de precisão de fuzil de 200 metros mínimos. E você limitar isso, limitar o acesso a esse tipo de armamento, é você desmoralizar o Brasil perante os outros países. Porque os outros países participam dessas competições, o brasileiro também tem o direito de participar, representar o Brasil internacionalmente. E como é que ele vai representar sem um equipamento adequado? Então, é uma questão esportiva. Entretanto, a gente teve um problema jurídico quando o STF decidiu proibir a aquisição de armas de uso restrito. Como é que a gente resolve isso? Para que isso não caia nas mãos erradas, para que a gente use como defesa, a gente fez uma sugestão em relação ao artigo 23 da Lei 10.826, que ele define que essa classificação do que é restrito, permitido, a classificação das armas de fogo, ela será feita disciplinada, em ato do chefe do poder executivo, ou seja, através do presidente, é ele quem vai definir isso. E a gente está solicitando que ele faça uma nova classificação, que não fique só como permitido, restrito e proibido, e exclusivo das Forças Armadas, como tinha. A gente está sugerindo que haja nova classificação, que serão as armas permitidas para defesa pessoal, das quais a gente está deixando claro aqui que não deve ser mexido nesses calibres, justamente pela inviabilidade. Então continua permitido para defesa pessoal até o 45 ACP. Aí vai ter as armas restritas, as proibidas e as permitidas para o esporte e permitidas para a caça. Nas permitidas para o esporte e para a caça, a gente está sugerindo que seja abarcado os calibres 44 Magnum, 454 Cazul, 223, 556, 308 e aqueles calibres que tiverem energia semelhante. O que é que isso significa? Nem a gente vai estar batendo de frente com o Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo proibiu as armas, a aquisição de armas de uso restrito. E a gente está classificando essas armas que são necessárias ao esporte não mais como uso restrito. Ninguém mais pode adquirir arma de uso restrito. Elas estarão classificadas como armas permitidas apenas para o esporte ou caça. E assim a gente consegue não matar o esporte, não matar algumas modalidades que demandam o uso desse tipo de armamento. Eu creio que a gente chega a um consenso. Não sei se minhas recomendações serão ouvidas, mas eu peço a Deus que me dê sabedoria para defendê-las, principalmente na minha sustentação oral. Peço a vocês que orem por mim para que eu tenha sabedoria, discernimento, para que eu consiga exprimir todas essas ideias quando na minha manifestação do dia 30 de março de 2023, minha sustentação oral, eu terei apenas 10 minutos para sustentar todas essas teses. Então, talvez eu tenha que ser um pouco mais enérgico do que eu estou sendo aqui, porque eu estou transmitindo isso com o máximo de clareza para vocês, porque são muitas ideias jurídicas aqui e nem todo mundo vai entender, principalmente se eu falar muito rápido. Espero que vocês tenham entendido também que a gente precisa defender um meio termo. Se eu defender a liberação total, como muitas pessoas queriam que fosse, eu nem seria ouvido. Você quer se juntar a nós, quer nos ajudar? Giovanni, eu quero colaborar. Como é que eu colaboro? Se filie à Confederação Brasileira de Tiro Tático. É www.cbtt.com.br.
Confederação Brasileira de Tiro Tático. Você vai estar nos ajudando, fortalecendo nossas colunas, engrossando as nossas trincheiras, para que a gente sempre lute dessa maneira, democrática, sem bravata, com argumentação jurídica, e vocês têm acompanhado nosso trabalho, inclusive no Legislativo. Um forte abraço, fiquem com Deus, nos vemos no próximo vídeo e vou mantendo vocês atualizados de qualquer ato que eu faça nesse sentido.